Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Hoje é segunda-feira onde nós trazemos mais elucidação, conhecimento, aprendizado, sabedoria, que é o Respondendo aos Escribes, trazendo informação a vocês referente aos vídeos publicados no canal. Ok? Nada de questões pessoais, mas dúvida referente ao que eu apresento a vocês por meio da plataforma YouTube. Porque tem muita gente que ainda pergunta coisas que não tem, eu não vou responder, não vou. Pô, cadê meu pai que saiu pra beber? Pô, saber, rapaz, eu não sou o GPS de bêbado. É difícil, cara, não tem como. Mas vamos às perguntas, né, que é o último responder aos inscritos. Eu sei que tem muita gente que ficou mimizando lá, que ficou presa uma única pergunta. É que eu achei que realmente as pessoas precisavam tomar um chacoalhão. Mas vamos lá. Joana Lima, que não é laranja, mas é a Lima. Olá, tio Spook. Poderia nos dizer se é possível um obsessor ou uma criatura mais elevada interferir no estado mental de uma pessoa, levando-a a desenvolver alguma doença ou transtorno psíquico? Caso você já tenha feito, desconsidere. Bom, vamos lá. Vamos partir de um princípio de que você é aquilo que você vibra. Se você é aquilo que você vibra, se você vibra a raiva, você vai atrair o quê? Pessoas amorosas que não. Você vai atrair iguais. Aí, nesse caso, os iguais se atraem. Você vai atrair pessoas que compactuam com aquilo que você vibra. De novo, as pessoas são engraçadas porque não entendem como funcionam as formas de pensamento. Então, de novo, existe um princípio da física que são os opostos se atraem. No caso da espiritualidade, não. No caso da espiritualidade, os iguais se atraem, pois eles potencializam a mesma intenção. Então, se você quer fumar, você vai num fumódromo, onde todo mundo fuma. Se você quer fazer uma missa de domingo, você vai até a igreja onde todos estão ali fazendo a missa de domingo. As ideias, elas são formadas por um grupo de pessoas. A intenção se formaliza, ok? Então, se você está com raiva e você alimenta a sua raiva diariamente, você não vai atrair pessoas que são paz e amor. Você vai atrair pessoas que compactuam com a sua raiva. É por isso que surgem grupos extremistas no mundo, porque eles compactuam com a mesma ideia. Então, no caso, se uma pessoa ela já tem uma propensão para problemas mentais, ela vai vibrar uma energia que vai atrair esses seres e que vai potencializar a sua enfermidade. Eles são as causas da enfermidade? Não. Você é a causa de suas próprias doenças. Sejam umas doenças que são físicas, relacionadas à sua genética, à sua biologia, ou mesmo as doenças emocionais ou as doenças mentais. Você é aquilo que você vibra e você vai atrair pessoas, energias ou criaturas do mundo espiritual mediante a tal energia. Então, eu não posso predeterminar que existem seres que podem interferir no estado mental de uma pessoa de uma maneira natural, mas sim que elas são atraídas por pessoas que têm esse estado mental. Quer ver um caso? Eu analisei em um hospital de pessoas que tinham problemas mentais. Claro, um manicômio. Beleza. Quando eu analiso esse manicômio, quais são as energias que eu encontrei lá? As energias de pessoas com problemas mentais. Ou seja, além das formas de pensamento dessas pessoas, que são, obviamente, formas deturpadas, são formas distorcidas, mas os obsessores que atormentavam essas pessoas e que se alimentavam dessa energia da própria deficiência do ser. Um fumante. Quais são as energias que estão em volta de um fumante? São formas de pensamento que levam a pessoa à necessidade de dependência emocional e mental do cigarro. Além da química, que obviamente existe. Mas quais são as energias que estão? São obsessores do cigarro? Em grande maioria são formas de pensamento. São formas de pensamento que ficam em volta do pulmão. Na hora que você cessa essas formas de pensamento, a pessoa reduz o seu cigarro, porque o pensamento que leva à vontade, à necessidade, ele já não existe mais. Então eu não posso predeterminar que existem seres do mundo espiritual que são
decisivos para levar uma pessoa a ter um transtorno, como você falou, psíquico. Não. Ela já tem esses transtornos. Esses seres são atraídos pela energia desta pessoa que está passando por esses transtornos. Sim, aí é factível, mas não que eles são fatores decisivos, ok? Lucas Tavares, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Primeiramente, obrigado. Graças a você eu comecei a ver o mundo de outra forma. É mesmo. Comecei a questionar e refletir mais sobre a vida. É mesmo. E comecei a pesquisar e tentar evoluir em ser um ser humano melhor a cada dia. É mesmo. Fiquei um tempo sem assistir o canal. Estou voltando agora com o projeto de assistir playlist por playlist. Tio Spook, estou com uma dúvida. Caso você já tenha respondido, por favor, desconsidere. Mas, recentemente comecei a pesquisar e fazer algumas meditações do YouTube. Meditações do YouTube, puta merda. E algumas meditações pedem para você imaginar imagens e cenários, como uma que fiz para a expansão da consciência. E eu queria saber se essas meditações realmente funcionam. Porra, pergunta pro cara que colocou na internet. Por que vai perguntar para mim? Não fui eu que fiz essa meditação? O porquê temos que imaginar tal forma? Pergunta pro cara! E como é que essas imagens fazem a nossa consciência expandir? Pergunta pro cara! Não fui eu que fiz! Não é minha essa meditação! Tá vendo? Esse é o problema. Eu falei com a menina na segunda-feira anterior, né, a respeito das práticas erradas e indevidas. Lucas, assista, cabe a você, cara. Olha, vamos lá. Tem horas que eu desconecto o meu perfil aqui da internet, né? Rodo antivírus para ver se está tudo ok na máquina e tudo mais. Aí quando eu vou conectar, tá lá, meditação para desfazer energias negativas, meditação para proteção, mantra para aquilo, mantra para isso. Porra, eu tenho vontade de denunciar o cara que faz isso, mas denunciar mesmo, porque é crime. Por quê? Primeiro que é uma apropriação indevida de uma religião. Então, esse mantra pertence a uma crença. Um cara vai lá, chupinha isso e joga na internet. Para começar. Segundo, quem me diz que aquilo lá é para proteção espiritual ou para eliminar energias negativas? Quem me diz? Terceiro, a meditação em si é um complexo de fatores. Além, obviamente, de mantras, de uma sequência de começo, meio e fim das práticas. Porra, eu tenho prática aqui em casa. Peraí. Dá vontade de enfiar esses negócios no butico das pessoas. Tá? Eu não vou mostrar para vocês a capa, porque senão vocês vão sair por aí pegando sem saber o que é. Tudo bem? Isso aqui é um livro que eu fiz que está relacionado a um retiro, tá? Isso aqui são práticas diárias que são utilizadas em retiro. Temos 300 páginas. Isso aqui é uma prática. Práticas preliminares. 300 páginas. 300 páginas. Tá? Atividades pela manhã. Todas as atividades e mantras que você faz de manhã, com as visualizações, com os mudras, com toda uma sequência. Tá aqui. Prática do Mahayana, tá? Eu vou tampar, porque senão vocês vão atrás, não deve. Práticas preliminares. Tá? Então nós temos práticas preliminares, temos a geração de bodhicitta, da consciência búdica, a purificação do lugar, oferenda da sua reza, oferenda do altar, de objetos auspiciosos, evocação, né, das energias, visualização das energias, prostrações, prática das 7 linhas, oferendas de mandala, tá? Tudo isso leva 1 hora no mínimo. As práticas para desenvolver as percepções, o commitment, né, o comprometimento que a pessoa vai ter, os mantras, mantra para a moralidade, a dedicatória, né, que você faz no final de cada prática. Você tem que dedicar aquilo a todos os seres, é gigantesco. Tudo isso aqui são práticas diárias que a pessoa tem que fazer, tudo isso, 300 páginas. De prática diária, tá? Aí vem um cara e me joga mantra para purificação.
2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, 100 milhões de visualizações. Ao meu ver, são 10 milhões e 100 milhões de idiotas que fazem aquilo porque, de novo, não sabem o que estão fazendo. Eu tenho que falar dessa maneira porque é uma opressão indevida de uma religião que as pessoas não seguem, não sabem o que estão fazendo. A grande maioria ou é católico, pseudo-católico ou espírita que faz merda. Nunca é um judeu que faz esse negócio. Nunca. Nunca é um muçulmano que faz isso. Sempre é um católico, ou um ex-católico, ou um frustrado no catolicismo, ou um espírita, ex-espírita, um frustrado espírita, que se mete a fazer coisas que não é devido. De novo, Lucas e a todos, não façam esse tipo de coisa e não me perguntem esse tipo de coisa, porque não sou eu, não é minha prática, não sei nem do que você está falando, tá? De novo, se vocês querem aprender esse tipo de ensinamento, 300 páginas, isso é uma. Eu ainda tenho outro livro lá. Nem vou mostrar a capa, porque senão vocês vão ficar comprando coisas que não são nem devidas, é mais apropriação de coisas, tá? Outro, tá? Tsongkhapa. Práticas do Tsongkhapa, que foi o quinto Dalai, na época, acho que ele existiu em 1300, 1400, tá? Tá aqui. Mas, esse é o volume 2. Esse aqui é o volume 2. Tá aqui comigo, tudo marcado. Tá? Por quê? Porque eu estudo isso. Porque eu vou buscar a diversidade exatamente do budismo para entender as práticas, para buscar uma coesão entre as linhagens, para buscar entender cada vez mais. Esses são os livros da linhagem que eu sigo. São os 2 volumes. Isso aqui são só as práticas essenciais que você utiliza, por exemplo, para viajar. Você vai viajar, você leva esses 2 caderninhos, tá? Aqui, ó. Tá? É a impressão minha. Esse aqui é um material que é pago, tá? Baixei o PDF, porque eu paguei o PDF. E aí eu vou e imprimo e aí eu levo para onde eu quero essas práticas preliminares ou práticas de manhã, de tarde, de noite, que são as essenciais. Aí você pega mantra para aquilo, mantra para aumentar a sua consciência. Cara, vocês estão caindo em armadilha de novo. De novo, não façam esse tipo de coisa. Vocês precisam ter a devida instrução de um lama, de um tulco, de um cara que realmente é um líder espiritual dentro desse tipo de prática para lhes dar essa informação correta. Não adianta você falar, procurei ali, fiz uma meditação, você pode me dizer o que aconteceu comigo? Não. Porque não pertence à tradição que eu sigo, não pertence à linhagem que eu sigo, e o único que pode te dar esse respaldo é quem criou essa técnica, ou que propaga essa técnica, que são os lamas, os tulcos, ou os representantes desta religião. Cara, que absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Eu fiz lá a prática, você pode me dizer o que aconteceu comigo? Eu não sei nem que prática que você fez. Cadê a placa Exit? Eu quero sair do mundo. Cadê o Exit? Exit, saia! Bom, vamos lá, vai. Tá joia! Tá joia! Tá joia é a Thaís. Conheço a Thaís. Olá, Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com você? Tudo bem. Oro para que sim, sempre, por favor, né, Thaís? Você quebra uns galhos para nós aqui, você e o Bernardo. Sou a Thaís do Rio de Janeiro, eu sei. E continuo agradecendo por tudo que tem feito por tanta gente. A dúvida hoje é sobre o processo de encarnação. Em estudos, me deparei com a afirmação que a alma do bebê efetivamente só se liga ao corpo no momento do primeiro suspiro. Que é o sopro da vida, né? O breath of life. No entanto, em outras andanças literárias, me deparo com a afirmação de que a alma reencarna se liga no 7º mês. 7º mês? Não sei porquê. Há veracidade nas duas, sendo esse muito assunto que depende ou existe o fato correto estabelecido, gratidão eterna por todo bem. Sabe, aí a gente entra numa senda de especulação. É muito difícil porque
a gente parte aí numa crendice. Acredito que eu ouvi realmente, dentro das ordens esotéricas, que a alma só é conectada quando a criança nasce. Existe um instituto na África que estuda bastante essa relação de nascimento das crianças, com base, obviamente, na tradição africana, nas religiões, nos princípios ali aplicados. Beleza, eles também acreditam nisso, que a alma só nasce, a alma só reencarna no processo quando a criança está formada biologicamente perfeita, e aí sim, quando ela vai ao mundo, ela dá o primeiro suspiro de vida, a alma ali já se conecta, que é o famoso clarão, não é mesmo? As outras religiões eu não sei, tá? Então é um fator muito especulativo, Thaís. A gente aí estaria abordando o achismo. Eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho que. Esse tipo de coisa é muito complicado. Então é mais fácil a gente trabalhar na possibilidade só de talvez dentro dessa crença exista isso. A gente nunca vai saber essa verdade. Nunca. Nem no momento que a gente próprio morrer e voltarmos à vida, a gente vai saber disso, tá? Né? Opa, lembrei, nossa, minha alma entrou quando o corpo já estava formado, tal. É muita especulação. É mais fácil a gente ficar livre disso e buscar respostas mais simples para certas situações da vida, né? É que nem uma vez, quando um cara perguntou pro próprio Siddhartha Gautama, né? Ô Siddhartha, tem vida em Marte? Ele falou, mas muda a sua vida hoje saber se tem vida em Marte ou não? Será que faz uma grande diferença a você saber se realmente tem vida em Marte ou não? Tipo, vai afetar a maneira como você compra pão, ou leite na padaria? Ou como você anda? Ou como você respira? Não. Então talvez não seja tão útil esse tipo de informação, tá? Novamente, é só para a gente sair um pouco da especulação, senão a gente fica, né, baseados em achismos. Para mim, de novo, eu escutei uma ordem esotérica e uma religião abordando esse tema. Então, acredito que alguém deve ter alguma razão. Bom, Raisson Silva. Raisson. Boa noite, Spook. Minha pergunta ou dúvida é sobre obsessores. Não seriam os Exus da Umbanda obsessores? E também outras entidades que bebem e fumam? Eu acho que muitos médios não estão com campo de energia ou pontos de energia limpos e mesmo assim incorporam. Perdoe-me ignorância. Acredito que possa me explicar. Ignorância é falta de conhecimento, não é burrice. Burrice é insistir em um erro. Então, Railson, ele é ignorante nesses fatores, o que realmente é factível. Eu sou completamente ignorante em física quântica. Admiro muito estudantes de física teórica que conseguem entender quarks, gluons e consigam ali buscar cada vez mais o entendimento sobre essas partículas subatômicas. Mas eu sou absolutamente ignorante sobre esse assunto. Parabéns aos grandes estudiosos. Mas vamos aos estudiosos que trazem essa abertura de conceitos sobre a religião, principalmente a Umbanda, que é brasileira. A Umbanda foi constituída em Niterói, dentro de um centro espírita kardecista, e foi devidamente propagada no Brasil, utilizando-se de arquétipos brasileiros. Não são arquétipos africanos. Por quê? Porque não existe boiadeiro na África, não existe marinheiro na África, né? Preto velho, não vai ter preto velho na África, né? Mas aqui no Brasil nós temos a questão dos pretos velhos, tá? Então, assim, existe o sincretismo que torna-se fácil a penetração da Umbanda no Brasil. Mas seriam Exus obsessores? Provavelmente uma pessoa leiga iria dizer, nunca! Exu é um deus! Na África, Exu ou Exu, ele é considerado como uma divindade. Ele faz parte de uma mitologia africana, na qual, dentro de diversas histórias da constituição dos ritos africanos, surge a ideia de que caiu um meteoro na África e dentro desse meteoro saíram 5 deuses, sendo Exu um desses deuses. Mas no Brasil, Exu
torna-se chamado de Exu, ele possui várias e várias e várias terminologias. Marabô, Tiriri, Rancatoco, Exu Morcego, Exu do Lodo, sei lá, tem milhões. Sete Encruza, tem milhões e milhões e milhões de terminações. Mas na África não existe, é só um. Aqui é que pulverizou. Quando aqueles estudiosos e pesquisadores, ou mesmo pessoas que atuam na Umbanda e começam a estudar a Umbanda, percebem que os Exus brasileiros, eles são obsessores sim. Assim como os outros também. Dentro de muitos terreiros, você vai ver que o preto velho não é preto nem velho. Você vai ver que Exu, na verdade, é simplesmente um espírito perdido, que dentro dos pilares, dos 7 pilares da Umbanda, de acordo com o Rubens Saraceni, seriam 14 devido à polaridade positivo e negativo, mas, a grosso modo, nós temos 7 pilares. Esses 7 pilares, essas 7 cores nas quais corresponde a Umbanda, né? O verde, amarelo, azul, vermelho, o preto e branco, pelo menos na época que eu trabalhava na Umbanda, preto e branco era a representação dos pretos velhos. O vermelho e preto, né, a vela preta, vermelha e tal, a representação dessas cores, elas estão atreladas às linhas, e essas linhas, sim, elas são utilizadas como uma forma desses espíritos perdidos, essas almas perdidas, poderem utilizar-se ali de uma prestação de serviço para poder continuar o processo de evolução. Prestar serviço à humanidade para poder evoluir e reencarnar e novamente ali poder ter pelo menos um avanço, uma melhora dentro de conceitos espirituais, uma evolução espiritual, uma vida melhor e mais digna, né? Mas sim, são obsessores. Não são divindades, tá? Na África existe uma magia africana, existe uma mitologia africana, existe uma forma diferente de culto dos orixás, existe uma representatividade diferente e que realmente se, vamos dizer assim, se distancia do que foi feito no Brasil, tá? Eu estou falando da Umbanda. Eu não conheço o Candomblé, não conheço o Quimbanda, tá? Eu trabalhei 10 anos dentro da Umbanda, então eu sei o que significa e o que acontece dentro da Umbanda. Os outros ritos aqui no Brasil eu não conheço. Então eu estou falando dentro da Umbanda. Dentro da Umbanda, sim, muitas pessoas vão falar para você que são obsessores, que estão sim buscando evoluir e utilizam-se das 7 linhas e dos arquétipos para poder desenvolver e auxiliar dentro da prestação de serviço. A questão de médiums já estão com o corpo de energia sujo, olha, eu vou falar pela minha experiência. Tem muito médium que já vai com o corpo de energia sujo trabalhar na Umbanda, tá? Por quê? Porque eles são humanos. Eles não são divindades, eles não são deuses. Eles têm problemas, têm boleto para pagar, têm problemas sérios para lidar, têm situações complicadas na vida e nem tudo são um mar de rosas. Então, assim, falar que o médium é um Deus todo-poderoso, ou é um semideus na Terra, ou é uma pessoa completamente preparada para atuar em centro espírita, não é verdade. As pessoas são falhas, as pessoas têm problemas, as pessoas muitas vezes não estão conectadas a esses seres do mundo espiritual para poder trabalhar e atuar em pró ao benefício do outro dentro de um centro espírita prestando serviços. Então, assim, não transformem médiums em deuses. Não transformem médiums em pessoas perfeitas, seres humanos perfeitos, porque não são, ok? A questão de atuar em um centro espírita, assumir uma responsabilidade é muito grande e muitas pessoas não estão preparadas para isso, tá bom? É sério mesmo, eu estou dando a minha opinião que eu trabalhei 10 anos em centro espírita, já vi muita cagada em centro espírita de Umbanda, de pessoas fingirem incorporação e serem chutadas para fora da casa por meio do dono da casa, pessoas que não estavam num dia muito bom e não estavam incorporadas com guia nenhum, pessoas que estavam imundas energeticamente, estavam sujando outros, tá? Isso que eu conheci várias e várias e várias casas no Brasil, tá? Principalmente a região de São Paulo. Então, assim, eu vi muitos lugares, seja no ABC, em São Caetano, seja na Lapa, seja no Pacaembu, seja, em lugares realmente afastados aqui, em Interlagos, Jardim São Luís. Eu já vi muito lugar. Francisco Morato, sabe, quer dizer, Butantã.
lugares em que as pessoas não estavam preparadas para poder trabalhar. Mas nós temos que entender que eles são humanos, têm as suas necessidades, têm dias e dias, infelizmente. É assim, tá? Não transformem pessoas em deuses, porque eles não são. São mais humanos do que vocês pensam. Iodog Santos. Iodog. Devia ser Godoy Santos, né? Godoy Santos. Rodrigo, belé? E aí, meu irmão? Seguinte aí, brother. Tá escrito assim, tá? Minha pergunta pode parecer estranha, mas acho que pode ter aí um fundamento, beleza? E um dos seus Spoker Responde aí, o senhor falou de uma senhora sem educação que furou a sua fila. E só por pirraça, o senhor aí chegou a analisar e viu que ela ia regredir na evolução de sua mente e na próxima reencarnação ela voltaria como um camundongo. A pergunta aí, meu irmão, é o seguinte: aquelas pessoas que são ingênuas, bobas, acreditam em tudo, são facilmente enganadas, poderia estar aí, então ser a sua primeira vida como humano? Pela ignorância e inocência? Desculpa pela pergunta grande. Longa vida a vós. O Godoy, porque Iodog é fogo, né? Devia chamar Godoy. Isso realmente aconteceu e assim, eu fiz porque eu sou de ficar bisbilhotando em algumas coisas, tá? Uma das clarividências que é desenvolvida dentro do budismo, dentro da linhagem vajrayana, é a percepção da consciência e claramente onde todos os seres vão renascer e como eles vão renascer. Existe isso, Tio Spook? Existe sim. Claro, são estudos absolutamente técnicos e que você vai ter que passar por meritocracia para obtê-los, tá? Sejam as práticas preliminares do budismo, seja as práticas mais avançadas, a meritocracia e ter acesso a essa evolução e a percepção dessa consciência. Eu tive... Eu já venho de várias e várias reencarnações dentro de templos. Então, nas minhas vidas passadas, eu fui monge budista, praticante de algumas linhagens. Então, já trouxe essa bagagem, ok? Então, tem como saber aonde uma pessoa vai renascer e como ela vai renascer. Tem. Não faço isso aberta publicamente, não comercializo esse tipo de coisa, não ensino isso, já que vem de um templo budista, então se virem, porque eu não vou vender esse conhecimento e não vou ficar procurando o que vocês vão ser na próxima vida. Então não me mandem e-mail pedindo esse serviço, porque vocês terão um e-mail deletado e nunca saberão, tá? Isso é sério, tá? Eu fiz porque eu estava na fila de uma loja de conveniência comprando roupa, eu e a minha esposa, estávamos lá, todos felizes e contentes, e aí veio uma senhora de idade, sem falar nada, a safada passou na minha frente e ficou na minha frente. Assim, eu não sei quantos anos ela tinha, mas ela devia ter uns 65 anos por aí. Simplesmente entrou na fila e não falou nada, não me deu satisfação, não pediu licença, nada, simplesmente entrou na minha frente. Isso que eu não era, tipo, o primeiro da fila. Tinham, sei lá, 10 pessoas. Só que ela viu ali a possibilidade de e entrou. Dane-se. Entrei na fila na sua frente e dane-se. Aí eu olhei e falei, que safada, não é mesmo? Aí eu fui escanear para ver o que ela ia ser na próxima vida e eu descobri que ela ia voltar como um camundongo. Por quê? De novo, você é aquilo que você vibra. Muitas pessoas já escutaram a ideia de que você atrai aquilo que você pensa para você. Claro, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari. Deixa eu ligar lá na garagem para ver se chegou. Isso não vai funcionar dessa maneira. Mas muitas pessoas sabem que se você pensa que você, por exemplo, está sendo contratado por uma empresa, que você está trocando de emprego, as coisas podem vir a acontecer. Isso é ensinado, por exemplo, no livro de Joseph Murphy, não é do livro do Ed Murphy, mas o livro de Joseph Murphy sobre o poder do subconsciente. É interessante esse livro, eu gostei. Mas ele traz essas possibilidades, mesmo que numa ponta de um iceberg, porque existem maneiras corretas de você pedir coisas ao universo que são mais acessíveis a você. Só que, como funciona a mente de uma pessoa oportunista? Uma mente de uma pessoa safada, a mente de uma pessoa que vê maneiras de sacanear o próximo.
Já que você parte do princípio de que você é aquilo que você vibra, as suas intenções elas serão relacionadas à maneira como você tem o seu jeitinho brasileiro. Então você vai ser atraído, vai ser levado pela forma como você conduz a vida. A forma como você conduz a vida nessa malandragem vai fazer você voltar como um ser mais malandro. E claramente, dentro de um conjunto de outros fatores, aquela mulher vai voltar como um camundongo. Existem pessoas que vão voltar como burros, como jegues, como cabras, como vacas. Por quê? Esquecendo o espiritismo, que é algo que eu não tomo como base em nada da minha vida, tá? Mas fica mais fácil para elucidar a vocês, dentro de conceitos hindus, dentro de conceitos jainistas, dentro de conceitos budistas, essa energia, a evolução da consciência, ela é elástica, ela pode agir a favor de você ou pode agir contrário a você. Essa elasticidade se dá a um desenvolvimento constante de aprendizado, de caráter, de educação, de ética e postura na vida. Moço, eu tenho 65 anos, o senhor se incomoda de eu passar aqui na sua frente para ter um rápido atendimento? Eu ia falar, senhora, você aos 65 anos, você tem um caixa especial na qual está vazio e a senhora poderia se dirigir a ele nesse exato momento e ser atendida prontamente e não esperar sua vez chegar numa fila que ainda tem 10, 15 pessoas à sua frente. É simples assim. Ela, aos 65 anos, iria ser atendida num caixa especial, que é só para pessoas, seja gestantes, pessoas de idade, mulheres grávidas, sei lá, criança no colo, o que seja. Para que furar a fila e dar uma de gostosona? Entendem? Então, assim, a malandragem vai fazer com que você, ao invés de ser uma pessoa educada, justa, generosa na vida, faz com que você regrida para uma mentalidade inferior. Essa mentalidade inferior, eu lembro que eu li também em livros de magia, mas existem livros específicos que tratam a evolução da consciência dentro, obviamente, do hinduísmo e do budismo. Essa evolução da consciência, ela se dá em diversos aspectos. Seja num aspecto de uma consciência inferior, que é baseada somente em instintos e que não desenvolveu ainda os estados de percepção da vida. Então se atém só a questões de sobrevivência e trabalhos braçais. Quando essa consciência vai evoluindo, você vai criando um sistema emocional e um sistema mental na qual vai compensando a evolução do ser. Então, se você abre a janela e você vê as pessoas ao seu redor, você vai ver esse emaranhado de evolução da consciência. O que vai separar de uma pessoa que trabalha numa evolução, vamos dizer assim, um trabalho braçal, um trabalho ali manual, até o presidente do banco mais absurdo do mundo, sabe? Quer dizer, seja um Morgan Stanley, sei lá, um JP Morgan, um BTG Pactual, onde a evolução do cara de uma consciência, um poder mental, um raciocínio rápido, um guts para negócio, a possibilidade de gerar bilhões de reais e com isso movimentar uma indústria completa. Quer dizer, existem diferenças. Não existe um preconceito, existe um fator de observação. O preconceito está na mente de vocês. Não estou desmerecendo um cara que faz trabalhos braçais, até porque eu pago muito bem pessoas que me fazem japamalas. Eu trago japamalas vindos do Nepal, eu pago por isso, tá? Feitos à mão por uma família nepalesa. São joias para mim. São pessoas que fazem orando, rezando, eles fazem um processo artesanal que tem muito valor para mim, para aquilo que eu preciso. Só que quando você observa, sem ter julgo de valores, você vai entender essa evolução da consciência de pessoas que trabalham um lado artesanal, de uma pessoa que trabalha a evolução mental ao seu extremo, criando negócios, gerando empresas que movimentam bilhões de reais ou bilhões de dólares, empregando milhões de pessoas no mundo. São estruturas completamente diferentes de consciências. A evolução das percepções, as evoluções da existência, as responsabilidades de cada etapa, cada esfera, vamos colocar assim, princípios na vida. Tudo bem? Não estou fazendo juízo de valores, estou falando uma evolução natural da coisa.
Essa evolução é observada dentro de mecanismos de escolas esotéricas, seja pelos pontos de energia, seja pela evolução do ser humano, desde aquela época da Idade Média até uma sociedade hoje tecnológica, você vê as diferenças. Pô, o cara, ele matava com uma facilidade uma pessoa e largava na rua e continuava a vida dele. Dane-se. Os caras queimavam vivo pessoas só para se divertir, sabe? Quer dizer, vamos queimar uns cristãos aí, vamos se divertir vendo os caras pegar fogo. Era assim, cara, sabe? Vamos crucificar aí uma galera porque é engraçado ver. O sadismo era absurdo. A revolução da consciência, que era assim condenável na Idade Média, hoje você não vê mais. Você não vê o cara matando outro na rua por diversão. Vamos queimar o cara, vamos, quer dizer, só criminosos, né, dentro de facções é que fazem um negócio desse. E às vezes é por queima de arquivo ou mesmo uma briga entre facções. Mas você não vê aqui na rua, tipo, o cara levantando uma cruz no meio e crucificando o cara. A evolução da consciência, ela vai existindo. A gente vai criando regras mais rígidas, valores à vida, vamos criando outras responsabilidades, tá? Então, esse princípio é que você tem que entender como tudo isso acontece. Então, de novo, não sei como funciona nessa questão do espiritismo, até porque espiritismo, para mim, de novo, é algo que ficou no meu passado, eu trabalhei 10 anos dentro disso, eu não utilizo mais nada do espiritismo. Quando a gente entra nos conceitos das escolas filosóficas, principalmente Yogacara, Madhyamaka, todas aquelas escolas filosóficas antigas, você começa a ver realmente a elasticidade da consciência, a questão do eu, né, as necessidades dos indivíduos e a busca de valores, você começa a entender como tudo é aplicável, ok? Sem fazer juízo de valores, sem fazer uma discriminação como hoje as pessoas fazem, tá bom? Simplesmente estamos observando o comportamento das pessoas, a evolução do aprendizado, a evolução da consciência. Cara, assim, tem pessoas que têm uma habilidade com a mão e não sabem ler e escrever, mas eles atendem a sociedade de uma maneira maravilhosa, fazendo artesanatos, fazendo móveis rústicos para casa, fazendo mesmo objetos religiosos. E você tem um cara que é presidente de uma empresa ferradíssima, o cara é responsável por milhões de pessoas, tendo que lidar numa crise econômica e se virar para que não aconteçam demissões e mesmo assim ali gerar riqueza a uma sociedade, ok? Então, são, obviamente, consciências, tá bom? Gabriel Ferreira Zanini. Olá, Tispoker. Tudo bem? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao senhor pelo seu trabalho magnífico no YouTube. Você traz conhecimento e entretenimento sobre o mundo espiritual e ajuda as pessoas. Você é uma pessoa incrível! Los incríveis. Pela qual eu tenho muita admiração e respeito. O trabalho que o senhor faz é muito importante. Eu espero que o senhor saiba a importância que o senhor tem na vida. Bom, vamos lá. Agora as dúvidas. Tispook, eu gostaria de saber se o pingente de quartzo vendido na loja com o tempo vai perdendo sua proteção. Estava pensando em utilizá-lo somente quando sair de casa, nas idas para o trabalho e faculdade e em qualquer outro passeio, rolê. Porém, acredito que com o tempo as trocas de energia vão enfraquecendo o quartzo. Gostaria de saber exatamente como funciona o pingente e se teria algum lugar em casa que seja preferível deixá-lo. O senhor disse que em um vídeo que não devemos deixá-lo no quarto em que dormimos e nem usá-lo 24 horas. Mas, Jack Bauer, 24 horas. Mas se eu colocá-lo na porta do meu quarto, pendurado na fechadura enquanto eu durmo, algum problema? Sim, há. Não é legal. Gostaria de saber também se posso colocar o anjo universitário vendido na loja em meu quarto durante a noite, a fim de impedir que forças negativas me afetem à noite. Há algum problema em fazer isso? Vamos por partes, como diria Jack, né? Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, eu, pequeno Jedi, estava em um planeta chamado Tatooine. Não. Muito bem. Há muito tempo atrás, realmente, eu estive numa aula de cristais fornecido por monges e que ensinavam programação a certos tipos de pedras. Pedras, na verdade, não, né? Cristais, porque pedra não se programa. Você vai programar cristal. Cristal de quartzo, ametista como cristal. Geralmente, cristal de quartzo é a melhor programação que existe.
porque eles estão livres de tendência ou livres de programação. A ametista tem uma certa resistência, mas ok. O quartzo rosa também tem certa resistência, mas ok. E tem um outro lá que a gente comercializa, eu não lembro também. O quartzo cristalino, para mim, é o mais tranquilo, mais fácil e que aceita mais fácil as programações. Desculpa o soluço. Então, é o seguinte. Eu tive em uma sala de aula na qual era ensinado a programação, a limpeza de certas pedras. Não vou ensinar esse tipo de coisa, claro que não, porque eu não prostituo ensinamentos. Então, se vocês quiserem aprender, a China, a Índia, as Filipinas, só pegar um avião e ir para lá e vocês vão ter acesso a esse tipo de educação espiritual. Muito bem. Eu utilizei para mim. Para mim. Por que para mim? Porque eu não tenho mais aqui, tá? Mas eu tive cristais que me auxiliaram durante os tratamentos. São cristais gigantescos, tá? Os bastões de cristais desse tamanho, que na época custavam $1000. A espiritualidade é cara, se acostumem. $1000, um cristal desse tipo. Na época o dólar acho que estava 2 conto, 1,75 e tal, então beleza, então custava R$ 1.700, né? R$ 2.000, né? Beleza, um cristal desse tipo para trabalhar e ajudar pessoas. Eu, na época, juntei dinheiro e comprei. Muito bem. O cristal precisava ser programado para potencializar toda a energia que eu estou projetando para uma pessoa na finalidade de retirar as energias ruins e colocar energias saudáveis. Ok. Programado esse cristal para potencializar, tornou-se uma ferramenta muito mais útil e que evitava o meu desgaste físico, já que o cristal ele gerava uma energia brutal para poder facilitar esse tipo de tratamento. Enquanto eu estava ali ainda desenvolvendo como um pequeno aprendiz, o cristal quebrava um galho enorme. Depois de 15 anos aprendendo e desenvolvendo cada vez mais a facilidade de absorver e projetar energia, eu vendi o cristal e fiquei com o cristal mais baratinho que eu tenho, que custou na época $400. O de $1000 eu vendi e fiquei com um cristal mais tranquilo e que me ajudou durante muito tempo. Ele está guardado, eu não uso mais. Mas ele está guardadinho, é um puta cristal legal, lindo, limpo, sem qualquer rachadura interna, tá? Pra você ter uma ideia, a qualidade da pedra. Muito bem. Com o passar do tempo, eu vi a possibilidade de programar certas pedras. E curiosamente eu vi funcionar e muito isso. Eu tenho que fazer esses adendos e explicar, porque tem muita gente leiga que não entendeu como tudo funciona e acho que vale a pena para explicar. A dona de uma loja de velas entrou em contato comigo. Ô Rodrigo, me indicaram você, eu tenho uma ametista original, né? Aquelas ametistas cravadas, gigantes, aquelas pedras que vêm já, sabe, coral, né? Já tem aquela parte encrustada e tal. Eu queria programar. O senhor pode me ajudar? Eu falei, ok, vou dar um pulo na sua loja e pego a pedra, levo para casa, eu fico com ela e programo, limpo e programo. Cara, a pedra era enorme, enorme. Eu achei que não era aquelas coisas, mas era um negócio, sem brincadeira, gigante. Eu falei, como é que eu vou carregar esse negócio? Botaram no carro para mim, levei para casa, deixei no carro uns 2 dias, porque, como é que eu vou tirar isso? Pedi para o zelador me ajudar, o zelador me ajudou, coloquei na lavanderia. Tive que limpar, trabalho braçal, catei água, catei um monte de produto, fui lá e clavo, limpando. Né? Tirar todo e qualquer tipo de sujeira superficial. Depois eu limpei energeticamente a pedra, utilizando várias e várias técnicas, e depois eu falei, vou programar. No dia que eu programei a pedra, me ligou uma médica do Hospital São Luís. Rodrigo, precisava conversar contigo, tal, a gente tem um grupo de pacientes que está precisando de ajuda e na época eu prestava serviço para alguns médicos do Hospital São Luís. A médica foi em casa. Na hora que ela pisou em casa, ela vomitou. Começou a passar mal. Eu falei, o que foi? Cara, não sei, tem alguma coisa na sua casa que está me fazendo mal, tô com dor de cabeça e tô com enjoos. Eu falei, puta, é a pedra.
ela estava mais ou menos a 6, 7 metros da pedra e ela começou a passar mal. Falei, então vou me desfazer logo da pedra. Eu chamei o isolador, botamos a pedra no carro, a médica foi comigo, que eu não ia deixar ela sozinha em casa, ela foi passando mal no carro. Tirei a pedra, botei na porta da loja, fui pago pelo serviço, saí de lá e a médica não mais passou mal. Isso eu vi acontecer. Com isso eu falei, bom, eu tenho então a habilidade para poder programar essas pedras. Então as pedras que nós comercializamos na loja, elas vão com uma certa programação básica com relação a uma, entre aspas, proteção. Por quê? Porque são pedras pequenas, são pingentes. Esses pingentes, eles absorvem até um nível de energia. Não tem como transformar aquelas pedras em algo que vai lhe proteger ad eternum de tudo. Até porque não existe proteção para tudo, né? Essas pedras, elas possuem uma vibração. A pedra por si só, ela já possui uma vibração, mas muito pequenininha pela sua natureza. A constituição dela. Tudo tem energia. Algumas coisas têm uma energia a mais, outras coisas têm uma energia a menos. Tudo bem. Então, eu fui lá, peguei essa pedra, junto a uma mineradora na qual nós vamos, uma vez, acho que a cada 15 dias a gente vai nessa mineradora, que traz realmente produtos incríveis, e aí eu compro essas pedras para revender na loja com a programação. Os anjinhos de cristal e os pingentes. Eu gostei, achei um produto legal, falei, putz, dá para ajudar as pessoas por meio disso. Essa pedra, de novo, ela absorve uma quantidade pequena de energia, o que ela vai liberando junto ao ambiente e ela vai sendo consumida. O que consumiria a energia dessa pedra? Você. A sua energia absorveria essa energia. Leia-se, as famosas pessoas esponjas. Ou quando nós temos uma necessidade de muita energia ou dificuldades ali de energia, nós absorvemos energia de certos lugares do meio ambiente. Essas pedras, elas vão sendo consumidas. Então, o prazo de 30 dias, essa pedra já não tem mais. Imagina, uma pessoa que fuma, ela utiliza uma pedra desse tipo, que energia que vai ficar na pedra? Uma energia suja, advinda, obviamente, perto do pulmão, das formas de pensamento do cigarro. Então, elas duram por um pouco tempo. Dentro das aulas que eu tive com os monges que ensinavam essas programações, a ordem era sempre guardar em ambientes que ficassem um cômodo fora de onde você dorme. Ou seja, se você dorme no seu quarto de dormir, você guarda essas pedras em outro quarto. Por quê? Porque a vibração delas vai agir sobre seu corpo de energia. Só que da mesma maneira que existe um excesso de energia nessas pedras sobre você, pode lhe causar enfermidades. Pode lhe causar náuseas, dores de cabeça, desconforto, cólicas, dores intestinais, refluxo ou até câncer. Por quê? Se você tiver tendência a câncer, a vibração dessas pedras pode excitar a enfermidade sobre você. Isso eu escutei da boca daqueles que realmente manjam do negócio. Nunca tive um paciente que foi causado câncer por causa de utilização de cristais ou pedras. Nunca tive, mas eu vi histórias de pessoas que sim, tiveram pacientes por meio de enfermidades com pedras. Então, a instrução é, não utilizem em seus quartos, não fiquem com joias ou objetos que são semi-preciosos dentro dos seus quartos. Mantenham-se sempre longe desses objetos porque podem sim influenciá-los. Sobre vou deixar na porta. Não faça isso, ok? Os anjinhos. Eu já vi uma pessoa utilizando um anjo perto da porta, mas ele dormia tipo a 5 metros da porta. Em tese, o corpo de energia desse anjinho é de 1,5 metro a 2 metros no máximo. Então, em tese, não iria afetá-lo. De novo, eu nunca vi nenhuma pessoa ser afetada por causa da energia dessas pedras. Todavia, a instrução que eu recebi é mantenha-se sempre de um cômodo de diferença. Então,
Pela lógica, não é legal mantê-los dentro dos quartos, mas sim em ambientes grandes, no qual essa energia não lhe afetaria. Porém, todavia, contudo, considerando que essa energia fica a mais ou menos 1 a 2 metros da pedra ou do anjo, né, não teria problema se você dorme a 3, 4, 5 metros da onde você vai colocá-lo. Ok? Na mesma situação no qual um menino gravou a casa, e a gente publicou isso no canal, ele tinha um desses anjinhos que ficava perto da porta, mas longe da sua cama. Esse anjinho, meio que a vibração que estava desse anjo bloqueava a entrada de obsessores pela porta do quarto. Mas não necessariamente ele vai evitar com que obsessores interajam com você, lhe ataquem ou se conectem a você. Houve uma situação na qual esse anjinho estava bloqueando o acesso de obsessor pela porta do quarto, porque a vibração daquela energia assustava o obsessor. Foi isso que aconteceu. Então, assim, eu não posso predeterminar que realmente vai bloquear um obsessor sobre você. Não. Mas não se usem isso no corpo de uma maneira constante. Não usem para dormir. E se você coloca perto, ou na sua cabeceira, ou mesmo perto da sua cama, tirem. Porque pode afetá-los, sim. Pode excitar os seus sonhos, pode lhe dar problemas para dormir, pode lhe causar problemas como náusea, coisas desse tipo. Tá? Então, vamos evitar confusão. Sigam as simples instruções. Sério mesmo, tá? Por último, Tio Spook, gostaria de saber qual a melhor forma de exercer minha fé. Como é que eu vou saber, cara? Se eu orasse com devoção e doasse a minha energia ao universo, isso já seria exercer minha fé? Cara, desculpa, nós não tratamos questões pessoais. Então essa questão de como eu devo fazer a minha fé, a fé é sua, cara. Geralmente a fé é cega, que a maioria das pessoas não utilizam de maneira correta. Mas assim, cada religião tem os seus responsáveis. O cristianismo, o catolicismo, né? O judaísmo, o budismo, o hinduísmo, o jainismo, o shintoísmo. As religiões possuem o próprio exercício da sua fé. Existem maneiras de você exercitar a sua fé, seja por meio de orações, da entrega, seja por meio de atos constantes por exemplo, Cristo, né? Cristo não está num templo, Cristo não está numa igreja, Cristo está no dia a dia, como você entrega-se às palavras que Cristo deixou, ajudai o seu próximo, né? Doar alimento, ajudar pessoas desprovidas, fazer com que as pessoas realmente tenham ali suas necessidades atendidas, seja por meio de doações financeiras, doações do seu tempo, para ajudar em prol de uma sociedade, uma comunidade. É bem diferente do que ficar num púlpito pregando e arrecadando dízimo, tá? Então, assim, a aplicabilidade da fé vai de acordo com a sua crença. Eu não sei qual é a sua crença, eu não sei o que você faz da sua vida, eu não sei como você utiliza-se das suas formas de rezar, orar e fazer. Eu não posso predeterminar isso, ok? De novo, aí é uma questão pessoal sua. Nós já colocamos no canal vídeos que falam e tratam sobre esse assunto. Sabe, a entrega verdadeira de uma fé, o como se dá, o porquê que se dá. Então explore o conteúdo e você vai ter todas as respostas. Eu não posso tratar essas questões de uma maneira individual, né? Cada um tem a sua forma de expressar a sua fé. Como eu falei, tem gente que utiliza mantras sem saber o que está fazendo, simplesmente vomitando mantras, sendo que existe todo um processo de início de uma prática budista, ao meio da prática budista, as preces finais, ali a dedicação que você faz, dedicação do mérito. Puta, existe tanta coisa, mas o cara fica só no mantra. Isso não é budismo. Isso não é budismo. Sentar e ficar só fazendo mantra não é budismo. O budismo é uma cerimônia muito complexa dentro de uma religião. Mantras estão relacionados à religião budista, dentro do princípio de começo, meio e fim da sua prática, tá? Então prestem muita atenção daquilo que vocês estão fazendo na vida de vocês, do que vocês estão fazendo com a fé de vocês, com a crença de vocês e quem está fornecendo essas devidas instruções. Procurem sempre pessoas qualificadas e devidamente instruídas
para lhes ensinarem sobre a sua religião, aquela religião que você adotou e que você segue. Religiões que são passadas por tradição, como o judaísmo, é uma religião de sangue, de tradição, diferente do cristianismo, na qual todo mundo pode se converter ao cristianismo por meio do batismo ou por meio da sua fé, ok? O judaísmo não existe isso. O judaísmo é uma tradição passada por sangue. Então, preste bem atenção à religião que você está seguindo ou que você colocou em sua vida, quem está lhe ensinando, quem lhe está fornecendo as devidas instruções, se são pessoas qualificadas, que aí sim você vai entender o que é fé dentro dessas crenças, tudo bem? Por favor, eu não posso tratar questões pessoais assim, somente coisas que estão relacionadas ao canal e informações que são devidas e de uso público para todos, tá bom? Então é isso. Muito obrigado de coração a todos vocês que assistiram o vídeo até agora. Obrigado por fazerem parte da família Spook Houses, Casas Assombradas, estarem sempre vendo os vídeos e buscando as informações de maneira correta. Engraçado, né? Eu sempre falo, vá a um templo, vá a uma sinagoga, vá à igreja, procure sempre a origem, a fonte correta das informações. Eu sou o primeiro a defender isso, porque foi assim que eu obtive as informações que mudaram a minha vida, que eu sei que vocês também precisam fazê-lo, tá? Não fiquem pescando informações na internet, porque isso só vai afetar cada vez mais dentro de um achismo. Ah, eu acho que é. Não é assim, tá bom? Bom, recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado por institutos nacionais e internacionais que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional. Leia-se complementar, não substituir. Nós complementamos tratamentos para, obviamente, doenças físicas, emocionais e mentais. Aí entramos depois com questões de espiritualidade e os tratamentos relacionados às limpezas de casa e as análises somente de casas. Para aqueles que querem saber os motivos, né, porque não analisamos pessoas, está nas regras do canal explicando o porquê não analisamos pessoas. E lá já foi explicado isso, tá? Coloquei uma playlist só das regras para vocês entenderem os problemas que nós tivemos com o ego de alguns indivíduos e nós falamos, não trabalhemos mais o ego, vamos ficar só nas casas que é mais interessante, tá? Bom, para todos aqueles que querem passar por esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado, uma vez que eu sou um terapeuta alternativo, profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, tem um botãozinho Seja Membro e você doa R$8 e nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes aqui na plataforma. O outro é o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Só você pegar esse link, jogar no seu navegador, no seu browser ali, e você vai ser levado a uma página que você pode doar qualquer valor. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.